Dona Amélia, com seus 80 anos marcados no rosto e nas mãos, acordava todas as manhãs num quarto pequeno onde o relógio parecia andar mais devagar. Na mesa da cozinha, 2 xícaras permaneciam, uma usada, outra intacta, lembrando que alguém um dia partilhara aquela rotina. Hoje, o som daquela companhia se tornara memória, e a casa parecia maior do que a sua vontade de ocupá-la. O vento entrava pelas frestas da janela e agitava as cortinas como quem tenta chamar a atenção de quem esqueceu de olhar para dentro. Ela se levantava, fazia seu café, olhava pela fresta e repetia a pergunta que já não tinha voz. Será que alguém ainda lembra de mim? A sensação de invisibilidade pesava mais do que qualquer dor no corpo. Quando caminhava pela rua, as pessoas a cumprimentavam com educação, mas sem se deter. Ninguém sabia que por trás daquele sorriso polido havia noites de espera por uma ligação que nunca vinha. Às vezes, ela encontrava um bilhete antigo guardado entre as páginas da Bíblia, uma palavra de carinho de um filho, uma promessa de visita, e o coração pulava de esperança, até lembrar que era lembrança, não realidade. O silêncio da casa, então, voltava como uma onda, empurrando-a para uma solidão que parecia quase física. As tardes para Dona Amélia tinham o ritmo lento de quem espera por algo que pode nunca acontecer. Ela ia à padaria, comprava pão, sentava-se no banco da praça e observava os outros, jovens carregando sacolas, pais apressados, casais conversando, como se estudasse um mundo onde não mais cabia. A fé que a sustentara por anos ainda morava em seu peito, mas os gestos de confiança haviam se tornado pequenos fios, frágeis diante do vento da dúvida. Quando as cartas não chegavam e as visitas não vinham, perguntava-se se a vida havia esquecido o sentido de justiça ou conforto para com aqueles que envelheceram servindo. Mesmo assim, havia no seu rosto uma esperança discreta, não a confiança ruidosa dos dias de juventude, mas uma paciência resignada que vinha de décadas de hábito, de orar e aguardar. Às vezes cantava baixinho hinos que ouvira na infância, outras apenas fechava os olhos e recordava histórias contadas à mesa, risos que pareciam de outra era. O passado vinha e ia, deixando um rastro de saudade e uma pergunta sempre repetida. Será que o tempo ainda reserva alguma surpresa para mim? A resposta, por enquanto, permanecia escondida no silêncio. Numa manhã particularmente fria, Dona Amélia sentiu o peso do cansaço tomar o corpo de maneira diferente. Não era apenas fadiga física, era o cansaço de quem carregou vidas inteiras de outros e agora tinha que carregar sua própria. Ao se olhar no espelho, não reconheceu a mulher que trabalhara tanto e amara tanto, viu apenas um vulto cansado e uma pergunta: será que o mundo ainda precisa de mim? A dúvida apertou tanto que por um segundo ela pensou em fechar as janelas para sempre, deitar e deixar o tempo passar sem insistir por nada. Aquele quase desistir veio como uma visita que a fez sentir-se perigosamente próxima de uma decisão definitiva. Mas algo a impediu. Talvez o costume de rezar no silêncio da noite, talvez a memória de promessas que ouvira quando jovem, talvez um simples instinto que não a deixava abandonar a própria história. Ela se levantou, preparou o café com mãos trêmulas e saiu para a rua, como quem encara uma prova que ainda precisa ser vencida. A vida, por mais dura que se apresentasse, ainda pedia para ser vivida. E naquele pequeno gesto de levantar-se havia uma semente de resistência. Ao arrumar um caderno antigo, Dona Amélia encontrou um bilhete dobrado. Letras miúdas, tinta desbotada, a caligrafia da filha quando criança. Mamãe, obrigada por tudo, prometo voltar. A mensagem tinha sido escrita décadas atrás e guardada como lembrança. Por algum motivo, naquele dia, pareceu um recado dirigido ao presente. Ela segurou o papel com carinho e deixou-o sobre o colo. O bilhete reavivou lembranças,
A infância barulhenta, os aniversários simples, o cheiro de bolo assado no fogão antigo. Essas memórias a envolveram como um cobertor, quente e perfumado, e fizeram-na chorar de emoção. A descoberta do bilhete não resolveu a ausência, mas fez com que a sensação de abandono perdesse um pouco do seu peso. Era como se a vida dissesse: você foi lembrada e amada, não foi esquecido. E isso bastou para que ela respirasse mais fundo e olhasse ao redor com outra claridade, como quem encontra um farol no nevoeiro e decide seguir a luz, ainda que o caminho pareça longo. Alguns dias depois, ao atravessar a rua para ir ao mercado, Dona Amélia tropeçou e deixou cair as compras. As pessoas passaram apressadas, um olhar aqui, outro ali, ninguém estendeu a mão. Quando já se via envergonhada, uma moça jovem correu até ela, ajudou a levantar os sacos e sorriu. "Posso ajudar a senhora até em casa?" perguntou com delicadeza. O gesto, simples e humano, tocou-a profundamente. Havia no olhar da jovem um calor que não se compra. Havia atenção, tempo e respeito. Ela aceitou a mão estendida e sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que alguém havia. A moça se chamava Mariana e logo transformou o episódio em visitas frequentes. Trazia pão, conversava sobre pequenas coisas, perguntava pelos remédios, sentava-se por alguns minutos para ouvir histórias. A presença dela foi como uma brisa que entra por uma janela fechada, fresca, inesperada, capaz de mover as cortinas do silêncio. Dona Amélia começou a esperar a chegada de Mariana com um sorriso tímido. A casa que antes era apenas um abrigo frio, aos poucos voltou a ter pequenos sinais de vida. Mariana não trouxe soluções grandiosas, não pagou contas, não trouxe visitas diárias de parentes, mas trouxe companhia. E isso foi o suficiente para reacender uma chama de propósito em Dona Amélia. Elas conversavam sobre receitas esquecidas, sobre músicas antigas, sobre as novelas de antigamente. Mariana teve a paciência de escutar sem pressa e Dona Amélia a coragem de falar sem medo de ser julgada. A atenção discreta transformou-se em um laço de amizade que, aos poucos, foi curando pequenos buracos na alma. Com o tempo, outras pessoas passaram a notar a presença da jovem e a estender pequenos gestos também. Um telefonema de cortesia aqui, um convite para um chá ali. Não foi um milagre estrondoso, mas foi uma cadeia de gentilezas que se formou. Uma prova viva de que a bondade humana, quando agida, é a forma com que algo maior muitas vezes opera no mundo. Dona Amélia voltou a sentir que, mesmo esquecido, era lembrado por cuidado que vinha do próximo. Com as visitas e o carinho, a casa de Dona Amélia ganhou novos ruídos. O tilintar de xícaras ao tomar chá, o riso contido das lembranças divididas, o som de passos que não eram apenas ecos vazios. Ela voltou a cozinhar por prazer, não só por hábito. Voltou a arrumar as roupas no varal com capricho, como quem prepara algo para ser apreciado. Os dias, antes uniformes, agora tinham pequenas variações que significavam vida. Cada visita de Mariana era um sopro de segurança, um lembrete de que ainda havia lugar para o afeto humano. A mudança não anulou as dores do passado, nem apagou as ausências, mas ensinou que o calor humano pode ser a ponte que reconstrói a vontade de viver. Dona Amélia percebeu que não precisava mais usar a solidão como desculpa para se isolar. Ela começou a aceitar convites simples, ir à missa da rua de baixo, participar de uma roda de costura na igreja, aceitar que a presença de outros poderia ser cura. O mundo lentamente voltou a ter cor. Numa tarde que parecia comum, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz trêmula. Era a filha. O reencontro não foi dramático, foi humano, cheio de lágrimas tímidas e explicações entrecortadas. Ela contou das dificuldades, das prioridades que tomaram seu tempo e pediu perdão. Dona Amélia ouviu, sentiu o nó da emoção e chora-riu, uma expressão estranha que juntava choro e riso.
Não havia culpa para sustentá-las. Havia uma necessidade de reconstrução. O abraço esperado aconteceu dias depois. E quando finalmente se encontraram, foi como se dois caminhos paralelos tivessem se reconectado. O perdão veio com facilidade, porque o tempo e as novas experiências já tinham mudado as perspectivas. A filha viu a mãe de novo com outro olhar. A mãe, por sua vez, acolheu a filha sem o peso do passado. Às vezes, o que separa as pessoas não é o desamor, mas o medo, a pressa e as circunstâncias. Quando a coragem de um dos lados aparece, o resto flui. O reencontro foi assim, simples, humano, redentor. A história de Dona Amélia não terminou com aplausos ou contas resolvidas. Terminou com algo mais valioso. Um coração que aprendeu a aceitar ajuda, a reconhecer que o cuidado do outro pode ser a forma como a vida se reescreve. Ela continuou idosa, com as mesmas limitações do corpo, mas com um brilho renovado nos olhos. Aprendeu que o que se vive hoje não precisa selar o destino. Há espaço para surpresa, para amigos que chegam e para retornos que nos restauram. Essa vida que parecia esquecida foi, aos poucos, preenchida por gestos simples que deram sentido ao presente. E você, que ouviu essa história até aqui, de onde está ouvindo? Conte nos comentários. Sua cidade, seu momento, sua luta. Queremos saber e caminhar com você. Se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para receber mais relatos que fortalecem a fé e mostram que, mesmo quando tudo parece silêncio, algo ou alguém pode chegar para mudar o rumo. Compartilhe também com alguém que precisa ouvir hoje. Talvez o sorriso de um estranho esteja mais perto do que imagina.